De volta com o Manhã no Ar, agora são exatamente 6 horas e 38 minutos. Aliás, 48 minutos e chegou o momento da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar agora ao vivo com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, muito bom dia para você, para quem também te acompanha aí pela TV A Crítica. Vamos falar sobre uma possibilidade de apagão. Tem alguns bairros da cidade de Manaus que podem ficar sem energia elétrica. Por qual motivo? Zona Centro-Sul, zona Centro-Oeste também da cidade, são esses bairros, Adriane. E de acordo com a reportagem aqui do jornal A Crítica, tem um número, 106,4 mil pessoas são as pessoas que moram aí nesses bairros que podem ser afetadas. O motivo é porque duas termoelétricas, que são as usinas que geram energia elétrica, mas que funcionam por meio de combustíveis fósseis, nesse caso o óleo diesel, que é o mais comum. Então, duas usinas, uma aqui em Manaus e outra em Iranduba, podem parar de funcionar no dia 31 de março. E por este motivo, pela paralisação do funcionamento pela desativação dessas termoelétricas, esses bairros podem vir a sofrer com apagões, porque essas usinas acabam complementando a carga de energia necessária para atender essa população. E a gente sabe, Adriane, que o consumo só aumenta. Existe uma situação contratual, o Jornal A Crítica traz uma reportagem completa sobre isso, detalhando isso. Então, esse contrato não teria sido renovado, então há essa possibilidade. Ainda mais nesse momento que a gente tem aí a Eletrobras, a Amazonas Energia, diante de uma privatização que foi feita e a ganhadora desse processo, a empresa que comprou esse processo ainda não assumiu, então está uma coisa ainda mal definida e a gente não sabe direito como vai ficar o futuro da distribuidora. E chegamos a isso, né? Um prazo curtíssimo, né? Dia 31, de uma situação que pode deixar muita gente em Manaus numa situação difícil, Adriane. Quando a gente fala da zona Centro-Sul, por exemplo, é uma zona que tem uma área comercial muito intensa, né? Então, o prejuízo seria muito grande para essas pessoas. Sem contar que aqui em Manaus, quando a gente fica sem energia elétrica, é um grande sufoco, porque nossas temperaturas são elevadíssimas. Então, a gente precisa de uma água gelada, a gente precisa de pelo menos um ventilador ali para conseguir dormir. E é uma situação bastante crítica que pode ser vivida a qualquer momento, porque a previsão iminente do desligamento, desativação dessas usinas, mas não há ainda a definição de uma alternativa. O que vai suprir essa energia gerada por essas usinas que devem ser desativadas em breve, né? Então, enquanto a gente não tem essa alternativa, de que forma vai ser compensado, porque apesar da gente estar interligado com o Linhão, né, no Sistema Nacional de Energia, a gente não tem uma energia que vem de outros lugares. A gente só entrou nessa conta aí, paga mais por isso, inclusive quando há uma oscilação de energia das bandeiras tarifárias por falta por dificuldade de produção de energia no eixo sul e sudeste, a gente acaba pagando a conta junto sem sofrer, sem ter essa ligação direta, né? Sem precisar dessa energia que é produzida do outro lado. Exatamente. A gente fica agora na expectativa, vamos continuar acompanhando e torcer para que isso não aconteça, porque os prejuízos com certeza podem ser muito grandes. Agora vamos falar de uma reunião, da reunião que a gente falou ontem aqui no Manhã no Ar e no FM Notícias. Nós começamos, inclusive, a edição do programa de hoje conversando com o Antônio Paulo, que é o correspondente do jornal A Crítica e que atua em Brasília. Ele trouxe alguns detalhes, inclusive, ele traz a reportagem do jornal A Crítica sobre esta reunião e, de fato, Adriane, há uma declaração do ministro falando em nome do presidente que com a Zona Franca ninguém retira nada, apenas se acrescenta. É o que o ministro assegurou para a bancada de deputados federais, de senadores, do governador e do prefeito de Manaus que estavam nesta reunião. Então, isso foi assegurado em relação ao modelo Zona Franca de Manaus pelo ministro Paulo Guedes. Oi, Adriana. A gente fala do Paulo Guedes, que é uma espécie de super-ministro, né, que recebeu todo mundo. E aí deu essa previsão positiva, mas, ao meu ver, ainda é muito preocupante, porque a questão não é manter incentivos apenas manter incentivos à Zona Franca de Manaus. É não conceder incentivos a outras regiões proporcionais a esse, porque não adianta a gente ter essa facilidade se outros locais vão ter também, né? A gente viu agora recentemente um anúncio de investimento de indústrias que deixariam o Brasil, que vão investir em São Paulo
com a promessa de incentivo de isenção de ICMS, né, se eu não me engano, a GM fez esse anúncio agora recente, um investimento bilionário no estado de São Paulo, com a garantia de incentivos fiscais. Então, além de garantir que se mantenha os benefícios para a gente, é importante que eles sejam exclusivos, que eles sejam específicos da nossa região para poder equiparar, né, a competitividade. Dentro daquilo que é amparado pelo modelo Zona Franca de Manaus, porque a gente sabe que a Zona Franca ela não pode atuar em todas as atividades, né? Existem lá os segmentos que podem ser produzidos no polo industrial de Manaus. Então, em relação ao modelo está assegurado. Uma outra demanda que foi apresentada também foi em relação aos PPBs, que são os processos produtivos básicos, os projetos para a implantação de indústrias aqui. Isso já foi dito, inclusive, naquela primeira reunião, para a qual, de acordo com declarações do governador, o Wilson Lima, que esteve lá, o Antônio Paulo adiantou isso para a gente, na primeira reunião o ministro, o superministro, não estava lá tão acessível, mas dessa ele foi bastante simpático, bastante comunicativo. E lá na primeira reunião foi prometido que os projetos avaliados pela Sudam, eles teriam uma brevidade maior de tempo. Agora, nessa reunião, o ministro mais uma vez anunciou que os PPBs, a avaliação dos PPBs, que a Suframa pede que seja feita aqui pela superintendência, que tem um comitê para isso, né, que tem um órgão para isso, é feita em Brasília a avaliação desses processos, desses PPBs, e o ministro assegurou que até o fim de abril haverá sim uma proposta para redução do tempo para que isso seja avaliado da melhor forma. Uma outra demanda que era em relação ao contingenciamento dos recursos da Suframa, que são as taxas que as empresas do polo industrial pagam. Essa demanda foi apresentada para o ministro, isso não teve lá ainda uma posição do ministro da Economia e ficou o pedido dele, peçam o que quiserem, mas ajudem na aprovação da reforma da Previdência. Esse é o posicionamento de Paulo Guedes, que é agora oficialmente o negociador da reforma da Previdência junto ao Congresso, colocado pelo Jair Bolsonaro. Ele deve ser o articulador, então, dessa comunicação do governo com o Congresso, e já começa aí com a bancada amazonense, pedindo o apoio. O senador Omar Aziz disse que isso não é uma moeda de troca, que não estão atrás de cargos, mas acaba que parece que é sim uma moeda de troca. O que importa para a gente é que esse modelo seja preservado, não apenas por ser o modelo econômico do nosso estado, mas também pela importância que tem para a vida social, ecológica da nossa região. Adriane. Para ficar mais claro assim, para o nosso telespectador e ouvinte, o momento político que a gente está vivendo. O governo federal quer fazer a aprovação da reforma da Previdência. Inclusive, a reforma da Previdência deve começar a ser discutida hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que analisa a constitucionalidade, está dentro do que está previsto na lei. E hoje o presidente Jair Bolsonaro não está numa relação muito amigável com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia. Então, quando ele consegue ter uma articulação, conversar com as bancadas individualmente ou de forma coletiva e consegue ter uma boa relação, é algo que, nesse caso, pode beneficiar diretamente a gente por conta desses incentivos para a Zona Franca de Manaus, mas pode beneficiá-lo também nessa tratativa e nessa tentativa de conseguir aprovar o quanto antes a reforma da Previdência. Então, por trás de cada decisão, de cada reunião, de cada boa vontade que é exposta, tem muita coisa envolvida. Por isso que há a justificativa, até a explicação do líder da bancada do Amazonas, o senador Omar Aziz, de que não é uma troca. Porque por conta desse momento político que se vive hoje. Então, a gente, ao que parece, pode ser favorável para a gente e a gente torce para que de fato isso aconteça e que não seja um momento só de discussão de um projeto de lei que possa nos beneficiar, mas que seja algo contínuo e que esse discurso seja mantido nos próximos anos, né, Manuel? Exatamente, né? Os 100 bilhões de reais em renúncia fiscal em todo o país, desses 100 bilhões, 8% desse valor representa o que é a renúncia do estado do Amazonas. A gente falou ontem de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que fala que o Amazonas devolve muito mais do que isso em impostos, em contribuição para a nação, por conta das empresas que estão implantadas aqui. Isso precisa ser preservado, por isso é importante essa reunião e esse comprometimento do ministro com a nossa bancada e vice-versa, Adriane.
Tá certo, Emanuel. Muito obrigada por sua participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane. Até amanhã aqui. A gente se encontra por aqui, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E olha só, por aqui a gente volta a falar dos casos da área policial. Lá em Maués, um comerciante foi morto porque não tinha cigarros para vender. Uma situação que não tem nem explicação. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora ao vivo é o Fred Rocha, que tem informações desse caso da área policial. Fred, o suspeito desse crime já foi preso? Adriane, foi preso sim, é o Paulo César Matos Ferreira, de 18 anos. Esse crime aconteceu lá no município de Maués, só que mais precisamente numa comunidade, Santo Antônio dos Morais. É uma comunidade da zona rural. A vítima foi o Raimundo Parintins Oliveira, de 37 anos. O Raimundo era dono de uma comerciaria ali. O Paulo César chegou para comprar cigarros, só que o comerciante não tinha um produto para vender. Então o Paulo César, incomodado com isso, começou uma discussão e desferiu terçadadas lá no comerciante, no Raimundo, que não resistiu aos ferimentos. Depois do crime, o Paulo César tentou fugir por meio de uma embarcação. Só que a polícia militar do município foi mais rápida e conseguiu prendê-lo a tempo. O Paulo César estava com um ferimento no braço depois do crime que ele cometeu e foi levado para o hospital do município de Maués, onde recebeu os primeiros atendimentos. Depois disso, foi levado para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia lá da cidade. Ele foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e já está à disposição da Justiça. Adriane. Esse caso me impressiona muito porque é um motivo muito banal, né, que levou à morte desse comerciante, infelizmente. Imagina só você não ter um produto que um cliente quer e do nada ele resolver cometer um crime como esse, né? A gente está falando de um crime de homicídio por um motivo totalmente banal. A gente espera que todo o rigor da lei seja executado a partir de agora, já que o suspeito já está preso e vai ficar à disposição da Justiça. Muito obrigada, Fred, pelas informações. Até daqui a pouco. E em Manacapuru, mais 2 vítimas reconheceram um mototaxista preso na semana passada por estuprar uma adolescente de 15 anos. O nosso correspondente, Erison Araújo, tem os detalhes. Nós mostramos na semana passada um caso de um mototaxista clandestino aqui do município de Manacapuru, identificado como Hernani Afonso de Queiroz, que inclusive hoje completa 32 anos. Ele foi preso na última semana, suspeito de ter praticado um estupro de uma estudante menor, uma menina de apenas 15 anos de idade. O caso das investigações seguiram, ele foi preso ainda no dia que cometeu o crime e foi trazido aqui para a delegacia do município de Manacapuru, onde foi apresentado. Pois bem, a partir da exposição da imagem de Hernani, outras vítimas do suspeito compareceram aqui na delegacia do município de Manacapuru e o reconheceram como sendo o autor de outros estupros. Apareceram 2 vítimas, né? Uma das vítimas já fez o reconhecimento. O estupro foi em 2017, ela já compareceu até a delegacia e fez o reconhecimento. A outra vítima entrou em contato comigo na semana passada, ela atualmente está morando em Boa Vista. Depois desse fato ela não quis mais permanecer aqui na cidade, foi para Boa Vista, mas nós vamos fazer todo o procedimento, porque na época não havia autoria, né? Elas não faziam ideia de quem seria, as investigações não lograram êxito no sentido de localizar esse estuprador, mas com a divulgação das imagens dele foi possível, né? Elas viram na TV, viram nas redes sociais e fizeram, reconheceram, né? Uma já esteve aqui, já foi ouvida, já foi feito o reconhecimento e a outra já está em outro estado e nós vamos tomar os procedimentos cabíveis para que o procedimento seja realizado. De acordo com a delegada Roberta Merli, o modo do suspeito com as demais vítimas é semelhante ao praticado com a menor na última semana. O modus operandi é o mesmo. Ele praticava, né, com bastante violência, a todo instante ameaçando as vítimas. O modus operandi é o mesmo. Ele andava de mototáxi também. O mesmo procedimento que ele fez com essa última vítima, né, ele fez com as outras 2. Então nós pedimos mais uma vez, né, se
Se alguma outra vítima tenha reconhecido esse sujeito, por favor, nos procurem, né, para que todas as providências cabíveis sejam tomadas para que possamos, né, instaurar os inquéritos policiais na medida que essas vítimas compareçam até a delegacia. Ele está preso aqui para poder fazer o reconhecimento, todos os procedimentos de praxe. Além dos 3 casos de estupros, o suspeito já tem passagem por roubo, tanto aqui na delegacia do município de Manacapuru, como em Porto Velho, onde residia. E no bairro Petrópolis, um homem de 63 anos foi preso suspeito de estuprar a própria neta, uma criança de apenas 6 anos de idade. O crime foi descoberto pela mãe da vítima, que acionou a polícia. Na noite de domingo, por volta de 7h30, os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária atenderam uma ocorrência em uma rua do bairro Petrópolis. A informação era de que uma menina de apenas 6 anos teria sido estuprada pelo próprio avô. Quem fez a denúncia foi a mãe da vítima. Assim que chegou em casa e percebeu que a filha estava bastante assustada, nervosa. Ela começou a questioná-la. Foi quando a criança informou que o próprio avô teria cometido abusos sexuais contra ela. Prontamente, a Polícia Militar conduziu este criminoso até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E agora nós vamos conversar com a delegada titular para saber quais procedimentos serão tomados daqui para frente. Delegada, primeiramente, uma ocorrência em que a própria criança relatou que sofria os abusos. Inclusive, a mãe encontrou dentro da calcinha um preservativo. Bom, são ocorrências infelizmente comuns na nossa cidade, em que os crimes intrafamiliares apresentam uma estatística alarmante. Toda a família tem que ser o órgão protetivo e, no entanto, muitos agressores estão dentro de casa e vitimando as crianças. Então, esse foi mais um caso em que a mãe percebeu que a criança estava bastante assustada. Toda vítima de abuso sexual demonstra, através de sinais, que está sentindo-se bastante constrangida, abalada. Então, a mãe a questionou e ela acabou relatando que não era a primeira vez que, ao ficar a sós com o avô, ele praticava atos libidinosos com ela. Ciente dessa acusação, ao chegar aqui, o delegado plantonista se convenceu que havia indícios bastantes de autoria e materialidade criminosa, razão pela qual ele foi preso em flagrante e o procedimento foi realizado, e hoje ele será apresentado em audiência de custódia para que a Justiça decida se ele responde solto ou se ele segue preso. Olha, esse idoso de 63 anos, o que ele alegou para a polícia aqui na delegacia, delegada? Ele confessou esse crime, ele tentou negar? Ele alegou desentendimentos com a filha, alegou inclusive que seria estéril, que não poderia cometer nenhum tipo de ato contra a neta, enfim. Como a palavra da vítima apresenta bastante relevância, assim como seu estado psicológico no momento em que nós recebemos, havendo indícios, e havia indícios realmente de ocorrência do crime, ele foi flagranteado. Essa vítima foi ouvida pela equipe de psicólogos e ela também passou por exames. Como é que foi esse procedimento? Sim, todos os procedimentos da especializados ainda estão sendo feitos, há uma série de protocolos a seguir e essa investigação será fechada dentro do prazo de 10 dias. O idoso passou ontem à tarde por audiência de custódia no Fórum Enoque Reis e ficará à disposição da Justiça. E no bairro Novo Aleixo, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de compartilhar imagens pornográficas infantis. A Paloma Mendonça tem os detalhes. Daniel Ramos de Souza, de 43 anos, foi preso após ser denunciado por enviar e compartilhar imagens contendo fotos e vídeos de cunho pornográfico envolvendo crianças. As buscas em torno do caso começaram após ele abordar uma jovem no bairro Novo Aleixo, trocar telefone com essa pessoa e, durante a troca de mensagens, ele ofereceu dinheiro para que ela mantivesse relações sexuais com ele. Só que ele exigiu que ela levasse os 2 filhos, uma criança de 3 e outra de 4 anos, para participar do encontro. Ele também enviou vídeos contendo cenas de abuso sexual contra crianças. A jovem imediatamente veio à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde ela apresentou
todo o conteúdo dessa mensagem. Essa jovem já tinha nos procurado no início da semana, totalmente horrorizada com as cenas que o Daniel estava compartilhando. Inicialmente, nós começamos uma investigação no sentido de primeiro saber se ele que estava protagonizando aquelas cenas de sexo com crianças. No entanto, na sexta-feira ela nos procurou novamente que ele tinha acabado de compartilhar um vídeo em que aparecia uma pessoa adulta fazendo sexo com uma criança muito pequena. Então, diante da gravidade da situação, ele já vinha assediando essa mãe para que ela levasse os filhos dela, de 2 e 4 anos, para um encontro com ele. Então, ela fez ela foi ao encontro dele e foi um momento em que nós conseguimos abordá-lo e, de fato, ele estava compartilhando aquelas imagens. Daniel foi autuado em flagrante por difusão de pedofilia. Ele já passou pela audiência de custódia, onde foi pedido a prisão preventiva dele. Mas as investigações em torno do caso irão continuar para saber quem seria então o autor daquelas cenas de abuso sexual e também quem seriam aquelas crianças. Daniel já respondia por crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos. A gente vai continuar nessas investigações para que a gente possa identificar se era ele nas imagens e, se for, quem são essas vítimas, quem são essas mães que por acaso não tenham aceitado o dinheiro, porque ele oferecia dinheiro para ter encontro com as crianças. Então, a gente tem todo um material que comprova que, na verdade, ele é muito frio, muito calculista, ele é um pedófilo mesmo. Então, várias crianças poderiam estar em risco. Inclusive, ele responde um processo por estupro de vulnerável aqui na delegacia contra uma neta da companheira dele, uma criança de apenas 4 anos de idade. Então, ele representa um perigo solto. E um homem foi espancado pela população no Terminal 4 por ser suspeito de cometer o crime de importunação sexual contra uma adolescente. O Fred Rocha tem os detalhes. A vítima tem 17 anos. O principal suspeito de cometer o crime, 42. Jesus Marlon da Silva Chagas foi agredido pelas pessoas ali nas proximidades do Terminal 4. A Polícia Militar, mais precisamente os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária, foram acionados por conta dessas agressões que este suspeito estava sofrendo. Quando a polícia chegou ao local, descobriu exatamente do que se tratava. Quando a polícia chegou no local, foi descoberto que um cidadão tinha sido denunciado por ter contato com as partes íntimas de uma moça, uma menor. E ele já estava dominado da situação, os possíveis agressores do linchamento já não estavam no local e a guarnição o levou para prestar os primeiros socorros, já que ele estava lesionado, e apresentado no 6º DIP para as providências legais cabíveis. Segundo, então, as pessoas que estavam ali naquela área, este suspeito teria mesmo passado as mãos nas partes íntimas dessa adolescente, o que configura importunação sexual. E tudo aconteceu dentro mesmo do Terminal 4. As pessoas que ficaram furiosas pelo que aconteceu agrediram este homem e depois, antes mesmo da chegada da polícia, todo mundo fugiu para não ser preso por conta das agressões em relação a este rapaz, que ficou ali no local, até mesmo porque a polícia chegou e conseguiu prendê-lo. Ele foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. A vítima, acompanhada da mãe, também foi ouvida. No local foi até citado que ela estava bastante abalada e, acompanhada da mãe dela, ela foi levada também para o 6º DIP para a apresentação. Esses casos de importunação sexual têm sido comuns aqui na cidade de Manaus. Daí a importância das pessoas vítimas relatarem isso, de denunciarem, para que esses agressores não fiquem impunes. Se a mulher denuncia, as providências legais cabíveis são tomadas. E a gente mostra agora o caso da jovem Kathleen Ferreira, de 18 anos, que denuncia o próprio padrasto por tê-la estuprado. Na época do crime, ela ainda era adolescente e sofreu por meses em silêncio, com medo que pudesse acontecer algo. A história de Kathleen repercutiu no começo desse ano, mas somente agora os personagens nos procuraram para falar com exclusividade. Kathleen Ferreira, de 18 anos,
afirma ter sido estuprada quando ainda era adolescente pelo próprio padrasto, Adson Vitor Costa de Matos, 25 anos mais velho. Depois que ele me abusou, que ele me estrupou no meu quarto, antes dele sair, ele pegou e falou que se eu contasse pra alguém, ou se eu contasse pra minha mãe, ninguém ia acreditar em mim, porque ele sabia muito bem manipular as pessoas. Ele falou pra mim que ele tinha uma grande importância na sociedade e que ninguém ia acreditar em mim. Ninguém. Adson é radialista e trabalha como assessor de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O caso corre em segredo de justiça desde o início do ano, mas foi somente agora que a vítima nos procurou e resolveu revelar sua identidade. Eu realmente quis que aparecesse meu rosto para principalmente encorajar as meninas, encorajar as mulheres. Não sintam vergonha, em hipótese alguma, não sintam. Vocês não têm um porquê sentirem vergonha, não tem. Por mais que vocês achem que tem, como eu acho, não sintam. Tenham coragem. Os abusos teriam acontecido em 2017, mas foi somente no final do ano passado que Kathleen encontrou forças e contou toda a sua história de dor e sofrimento para a mãe, Andréia. E é com ela que nós vamos conversar agora. Olá, dona Andréia, tudo bem? Bom dia. Posso entrar? Por favor. Dona Andréia, eu começo perguntando para a senhora qual foi a sua primeira reação assim que a senhora viu o vídeo da sua filha relatando o que havia acontecido com ela. Foi informar os advogados. Na verdade, eu estava em reunião com eles quando eu recebi os vídeos e eu perguntei deles o que eu faço. Desesperada, porque eu não me conformava com aquilo. Não estava acreditando naquilo. Aí, os advogados simplesmente disseram para mim, se você não fizer, a gente faz a denúncia. Andréia Ferreira tem 36 anos. Ela e Adson foram casados por 2 anos e 8 meses. Como se conheceram, Andréia não vê nenhum problema em revelar. Adson era apenas um cliente. Andréia é garota de programa. Inclusive, ele queria anexar nos arquivos, no inquérito, aliás. Ele levou inúmeras fotos, imagens minha, do meu ofício atual hoje, querendo anexar no inquérito, tentando usar aquilo ali como uma defesa do que ele fez com a minha filha. Então, isso não dá o direito a ele, só porque eu sou acompanhante, ele querer usar isso como uma arma de defesa para ele, para mim não ter o direito de gritar por justiça. Jamais, isso eu vou brigar até o meu último dia de vida. Só que nem sempre a vida dela foi assim. Andréia já foi casada com um pai de Kathleen. Ela, o marido e a filha moravam em Portugal. Só que o casamento não deu certo. O ex-marido seguiu a vida, formou outra família. Sozinha com a filha na Europa, Andréia teve que se virar trabalhando dobrado em um restaurante. Só que, segundo ela conta, o dinheiro não dava para nada. Foi aí que ela resolveu aceitar um convite de uma amiga. E a partir de 2011, se tornou garota de programa. Anos depois, decidiu voltar para o Brasil. Passou por vários estados. A filha foi para Santa Catarina. E no início de 2015, Andréia acabou vindo parar em Manaus. E nas voltas que a vida dá, 3 anos depois, ela conheceu Adson. Um rapaz muito simpático, um domínio muito grande de ser agradável, de dominar, de manipular. Enfim, eu me encantei por ele. Então, a gente começou a se relacionar. Quando foi... E óbvio, eu falei para ele da minha filha, olha, eu tenho uma filha, ela tem 14 anos, mora com o pai em Santa Catarina. Então, ele fazia questão de conhecer minha filha. Então, ele pagou as passagens para ela. Em seguida, ele pediu a minha mão em namoro para ela. Com saudade e querendo começar uma nova vida em outra cidade, Kathleen então decide aceitar o convite da mãe. No final de 2015, ela se muda para Manaus. Kathleen não imaginava, mas seria aqui, nesse condomínio de luxo,
em uma das áreas mais nobres da capital amazonense, e ela iria viver os piores dias da sua vida. Ele passou a morar com a gente. No início, até uns 6 meses, ele tratava ela muito bem, só que era uma proteção. Para mim, nos meus olhos, aquilo era cuidado, era proteção de pai. Não demorou para Kathleen logo se habituar à nova cidade, à escola e, consequentemente, aos novos amigos. Só que, segundo Andréa conta, Adson começou a se comportar de uma maneira esquisita. Crises de ciúmes. Ele monitorava todos os passos de Kathleen. Ela só saía de casa para a escola. Depois, ele cortou o celular, redes sociais e também o contato com os colegas. Foi tirado meu celular, eu não podia falar com meus parentes aqui de Santa Catarina. Eu não podia falar com meus amigos da escola. Só que o estranho comportamento de padrasto super protetor de Adson aos poucos foi se revelando para Kathleen como algo a mais. A princípio não tão perceptível. Em maio, quando teve uma semana de prova, ele foi me buscar. E eu, quando estava quase chegando em casa, ele passou a mão na minha perna. Umas 2 vezes, assim, passou, só que eu não levei pelo lado da malícia. Mas depois, a máscara caiu de vez. E num dia desses, eu tava no meu quarto, a mãe tava treinando. E ele entrou com tudo no meu quarto. Foi horrível. E depois aí eu me senti um lixo. Depois dos abusos, Kathleen conta que caiu em profunda depressão. Chegou a se automutilar e até tentou suicídio. Andréa se preocupava com a filha. Só que Adson dizia que Kathleen estava querendo apenas chamar a atenção, que estava com ciúmes do irmão mais novo que havia nascido. Sem saber de nada, Andréa não contestava ao marido. Enquanto isso, Kathleen sofria em silêncio, mas o pior ainda estava por vir. E eu comecei a fazer marca no meu corpo, sabe? Porque na minha cabeça, se eu tivesse pelo menos marca no meu corpo, ninguém mais ia me achar bonita. Então não tinha mais o porquê ele querer me tocar. Kathleen não suportava mais tanto sofrimento. Continuou se automutilando e tentando tirar a própria vida. Andréa levou a filha à psicóloga. Desse documento obtido com exclusividade, a profissional que atendeu Kathleen afirma que já nas primeiras sessões alguns sintomas de depressão, como tristeza constante, desânimo, ideação negativa sobre a própria existência ficaram evidentes. Foram mais ou menos 2 meses de acompanhamento. Ela, inclusive, a parte que mais me aterrorizou quando a psicóloga me falou que ela pediu para a Kathleen fazer um desenho. Ela desenhou um prédio que a gente morava no último andar e uma menina se jogando lá de cima. Ela disse: mãe, se a mãe não deixar eu ir embora, eu vou me matar. A mãe deixa eu ir embora, ou a mãe vai me enterrar. Meses depois que a filha foi embora, Andréa resolveu se separar de Adson. Mais ou menos 3 meses depois, eu cheguei a pegar algumas coisas de vídeo no celular dele. Assim que soube que o ex-padrasto havia entrado na justiça pela guarda do irmão, Kathleen resolveu quebrar o silêncio. Gravou um vídeo e contou toda a verdade para a mãe. Porque esse ex-marido dela, esse pai do meu irmão, ele é um cretino. Não vou deixar ele pegar meu irmão. Eu tenho medo dele fazer a mesma coisa que ele fez comigo, fazer com meu irmão, e eu não vou deixar. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente do Amazonas. A vítima já apresentava todos os sintomas de uma pessoa, de uma jovem, de uma adolescente abusada sexualmente. Ele foi indiciado por estupro e nós encaminhamos de imediato o procedimento para a justiça. Ele já foi denunciado, ele já está sendo acusado pelo crime. Por meio de um aplicativo de mensagens, nossa produção conseguiu contato com Adson. Ele não quis se pronunciar sobre a acusação e passou o contato da advogada. A defesa do acusado informou não poder passar nenhuma informação, uma vez que o processo corre em segredo de justiça. Enquanto o caso não tem um desfecho, Andréa segue lutando para que o crime contra a filha não caia no esquecimento. Ele acabou, ele destruiu a minha vida, ele destruiu a vida da minha filha.
Ele traumatizou a minha filha para o resto da vida. Para o resto da vida. Hoje ela é acompanhada, ela faz tratamento. Só em tocar no assunto, tanto eu quanto ela, isso faz um mal terrível, terrível. Já Kathleen, hoje maior de idade, faz questão de contar o que passou. Além de justiça, ela quer que outras vítimas sintam o mesmo alívio que ela sentiu ao colocar para fora aquilo que estava engasgado há muito tempo. Não fique se culpando, você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada. Você não é o monstro da história. Denuncie. Em nota, a segunda vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes informa que o referido processo está com andamento regular e célere e que o réu já foi citado a apresentar a sua manifestação quanto à denúncia apresentada pelo Ministério Público. De acordo com o departamento da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, atualmente Adson se encontra em férias, um período de férias acumuladas. Após esse período, ele deverá ser desligado do cargo comissionado que hoje ocupa. E a Justiça condenou a mais de 30 anos de prisão o limpador de piscinas que foi preso pelo estupro de crianças em 2017. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer mais detalhes sobre esse caso para a gente. Fred, na época do crime, se não me engano, foi cometido num condomínio de classe média na zona oeste da cidade e foi depois da denúncia dessas crianças que teve todo o desdobramento desse caso, né? Sim, Adriane, o Jackson Barros de Souza, de 40 anos, foi denunciado ainda na época. A primeira vez que ele foi ao condomínio que fica lá na zona oeste da capital amazonense foi ainda em 2014, quando trabalhou como auxiliar de serviços gerais. Depois ele saiu e foi recontratado em 2017, no ano em que cometeu o crime, para limpar a piscina do condomínio. A Polícia Civil recebeu essa denúncia anônima. Nessa denúncia constava que o Jackson aparecia em um vídeo abusando sexualmente de uma criança de 10 anos de idade. Ele foi condenado pela justiça porque abusou sexualmente de duas crianças, uma de 9 e 10 anos e de uma adolescente de 13 anos de idade. Depois que a Polícia Civil recebeu essa denúncia na época, começou a investigação. A então delegada da especializada em proteção à criança e ao adolescente, Juliana Tuma, concedeu uma entrevista na época onde comentou como que o Jackson agia. O Jackson era muito querido pelas famílias das vítimas, né? Então elas sequer acreditavam, demoraram a acreditar, mas até porque ele se utilizava do modus operandi da candura, né? Da doçura, do presente, da sedução. Então ele se utilizava de tudo isso, ganhava a confiança daquelas famílias, o que a gente tem falado de forma exaustiva, que é o modus operandi do abusador sexual em relação a crianças e adolescentes. Então ele ganhava essa confiança da família e ganhava a confiança dessas crianças também. E tanto é verdade que ele tinha acesso livre para levar para jantar, para levar para a dita piscina, onde ele foi flagrado numa cobertura de um condomínio de apartamentos ali no bairro Dom Pedro. Ele foi flagrado abusando sexualmente dessa criança, confessou que realmente já havia fazendo isso há algum tempo com ela, e a gente identificou inclusive mais duas vítimas dele, uma de 9 anos que ele pretendia, segundo a mãe desta, ser padrinho da menina, presenteava demais. Durante todo esse processo, que inclusive tramitou sob segredo de justiça, o Jackson permaneceu preso. A justiça ouviu, a polícia na época, ouviu as 3 crianças que confessaram, que disseram realmente que o Jackson havia cometido esse crime, as 2 crianças e a adolescente. Agora, o Jackson foi condenado por 30 anos de prisão e 4 meses de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável. A decisão foi da primeira vara de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Adriane. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E depois do intervalo tem as vagas do Cine, a Semana Vermelha do Garantido, as notícias do esporte e muito mais. Então não sai daí que eu volto já já.